A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigilantes. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e sairá e os servirá. E se vier na segunda vigília ou na terceira vigília e encontrá-los assim, bem-aventurados são esses servos. Lucas, capítulo 12, versículo do 37 ao 38. Estou prestes a falar sobre a segunda vinda de Cristo e me senti grato porque a oração do meu querido irmão, embora não tivéssemos consultado um ao outro sobre o assunto, foi de todas as maneiras tão adequada ao assunto sobre o qual falarei. Ele nos levou em oração a pensar em nosso Senhor vindouro, de modo que confio que você está à margem do assunto agora e que não terá que fazer nenhum esforço mental muito grande para mergulhar no meio do caminho a ser levado, com toda a corrente de pensamento concernente ao segundo advento do Salvador. É um assunto muito apropriado quando chegamos à mesa do Senhor, pois, como aquela oração nos lembrou, a ceia do Senhor olha para trás e é um memorial de sua agonia, mas também olha para frente e é uma antecipação de sua glória. Paulo escreveu à igreja em Corintos: porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ao esperarem um estado de coração correto para aquela segunda vinda de Cristo, que é a alegria de sua igreja, você também estará em um estado de coração correto para vir à mesa da comunhão. Que seja assim. A postura na mesa da comunhão, como você sabe, de acordo com o exemplo do nosso Senhor, não era ajoelhada, mas reclinada. A posição mais fácil de você poder assumir é a mais adequada para a ceia do Senhor. E, no entanto, lembre-se de que a ceia mal terminou e eles cantaram um hino. E quando este hino foi concluído, eles saíram para o Monte das Oliveiras, às agonias do Getsêmani. Muitas vezes me parece que agora, depois de encontrar descanso à mesa, alimentando-se de Cristo, cuja presença real temos, não de um tipo carnal, mas de um tipo espiritual. Depois disso, cantamos um hino, como se quiséssemos saiam ao encontro do nosso Senhor em sua segunda vinda, não indo ao Monte das Oliveiras, para vê-lo suando de sangue, mas para ouvir a palavra do anjo, este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, vós então venha da mesma maneira que você ouviu ir para o céu. Eu não acho que deveríamos nos sentir surpresos se saíssemos da mesa de comunhão esta noite, sempre esperando por Ele, e encontrássemos nosso Senhor imediatamente. Não, deveríamos estar sempre esperando por sua aparição, sempre esperando por Ele, sem saber a que horas virá o dono da casa. O mundo não o espera, continua comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, mas sua própria família deveria esperá-lo. Quando ele voltar do casamento, confio que ele não encontrará a porta fechada para ele, mas que estaremos prontos para abrir para o nosso Senhor imediatamente quando ele bater. Esse é o objetivo das poucas palavras que terei a dizer esta noite, para incitar você e meu próprio coração também, para estar sempre atento à segunda vinda de Cristo. O Senhor virá. Aquele que veio uma vez há de voltar. Ele virá um segundo tempo. O Senhor virá. Ele virá novamente, pois ele prometeu voltar. Temos sua própria palavra para isso. Essa é a nossa primeira razão para esperá-lo. Entre as últimas palavras que ele falou a seu servo João estão estas: certamente venho depressa. Você pode ler. Venho rapidamente. Estou mesmo agora na estrada. Estou viajando o mais rápido que a sabedoria permite.
Eu estou sempre vindo e vindo rapidamente. Nosso Senhor prometeu vir e vir pessoalmente. Alguns tentam explicar a segunda vinda de Cristo como se significasse a morte do crente. Você pode, se quiser, considerar que Cristo vem aos seus santos na morte. Em certo sentido, ele o faz, mas esse sentido nunca confirmará o significado completo do ensino do segundo advento, com o qual as Escrituras está repleta. Não. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Aquele que subiu ao céu, descerá do céu, e se levantará no último dia sobre a terra. Toda alma redimida pode dizer como Jó: embora depois da minha pele os vermes destruam este corpo, ainda na minha carne verei a Deus. A quem verei por mim mesmo, e meus olhos contemplarão, e não outro. Cristo certamente estará aqui novamente em glória, como ele esteve aqui em vergonha, pois ele prometeu voltar. Além disso, o grande esquema de redenção requer o retorno de Cristo. Faz parte desse esquema que, como ele veio uma vez como uma oferta pelo pecado, ele deveria vir uma segunda vez sem uma oferta pelo pecado. Que, como ele veio uma vez para redimir, ele deveria vir uma segunda vez para reivindicar a herança que ele comprou tão caro. Ele veio uma vez para que seu calcanhar fosse machucado. Ele vem novamente para quebrar a cabeça da serpente e com uma barra de ferro despedaçar seus inimigos como vasos de oleiro. Ele veio uma vez para usar a coroa de espinhos. Ele deve voltar para usar o diadema do domínio universal. Ele vem para a ceia das bodas. Ele vem para reunir seus santos. Ele vem para glorificá-los consigo mesmo nesta mesma terra onde outrora ele e eles foram desprezados e rejeitados pelos homens. Entenda isso, que todo o drama da redenção não pode ser aperfeiçoado sem este último ato da vinda do Rei. A história completa do paraíso recuperado requer que a Nova Jerusalém desça do céu de Deus, preparado com uma noiva adornada para o seu marido, e também requer que o noivo celestial venha cavalgando em seu cavalo branco, conquistando e para conquistar, Rei dos reis e Senhor dos senhores, entre as eternas aleluias dos santos e anjos. Deve ser assim. O homem de Nazaré voltará. Ninguém cuspirá em seu rosto então, mas todo joelho se dobrará diante dele. O crucificado virá novamente, e embora as marcas dos pregos sejam visíveis, nenhum prego prenderá suas queridas mãos à árvore, mas, em vez disso, ele agarrará o cetro da soberania universal e reinará para todo o sempre. Aleluia! Quando ele virá? Essa é a questão das questões. Ele virá em seu próprio tempo, ele virá no devido tempo. Um irmão ministro, visitando-me, disse, enquanto estávamos sentados juntos: gostaria de lhe fazer muitas perguntas sobre o futuro. Bem, eu respondi. Não posso responder, pois ouso dizer que não sei mais sobre isso do que você. Mas, disse ele, e quanto ao segundo advento do Senhor? Não haverá primeiro milênio? Eu disse, não posso dizer se haverá o primeiro milênio primeiro, mas disso eu sei. A Escritura deixou todo o assunto, até onde eu posso ver, como uma indistinção intencional, para que possamos estar sempre esperando a vinda de Cristo e que possamos estar esperando por sua vinda a qualquer hora e a cada hora. Acho que o milênio começará depois de sua vinda e não antes dela. Não consigo imaginar o reino com o rei ausente. Parece-me ser uma parte essencial da glória milenar que o rei será então revelado. Ao mesmo tempo, não vou estabelecer nada definitivo sobre este ponto. Ele pode não vir por 1000 anos,
Ele pode vir esta noite. O ensino das Escrituras é, antes de tudo, na hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. É claro que se fosse revelado que 1000 anos deveriam decorrer antes que ele viesse, poderíamos muito bem dormir durante esse tempo, pois não teríamos motivos para esperar que ele viesse quando a Escritura nos disse que não virá. Bem, respondeu meu amigo, mas quando Cristo vier, esse será o julgamento geral, não é? Então citei estes textos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, eu disse. Há uma ressurreição dentre os mortos pela qual o apóstolo Paulo trabalhou para alcançar. Todos nós ressuscitaremos, mas os justos ressuscitarão 1000 anos antes dos ímpios. Deve haver aquele intervalo de tempo entre um e outro. Se essa é a glória milenar ou não, este depoente diz que não, embora pense que é. Mas este é o ponto principal: o Senhor virá. Não sabemos quando devemos esperar sua vinda. Não devemos estabelecer como absolutamente fixa nenhuma previsão ou circunstâncias definida para que nos permita dormir até que essa previsão seja cumprida ou que a circunstância seja aparente. Os judeus não serão convertidos a Cristo e restaurados em sua terra? Perguntou meu amigo. Eu respondi, sim, acho que sim. Certamente olharão para aquela a quem traspassaram e prantearão por ele, como quem pranteia por seu único filho. E Deus lhe dará o reino e a glória, pois eles são seu povo, a quem ele não rejeitou para sempre. Os judeus, que são os ramos naturais da oliveira, ainda serão enxertados em sua própria oliveira novamente, e então serão a plenitude dos gentios. Isso será antes da vinda de Cristo ou depois? Perguntou meu amigo. Respondi. Acho que será depois que ele vier, mas querendo ou não, não vou me comprometer com nenhuma opinião definitiva sobre o assunto. Para vocês, meus queridos amigos, eu digo, leiam por si mesmos e procurem por si mesmos, pois ainda assim, isso está em primeiro lugar e é a única coisa em que insistirei esta noite. O Senhor virá. Ele pode vir agora, ele pode vir amanhã, ele pode vir na primeira vigília da noite, ou na segunda vigília, ou pode esperar até a vigília da manhã, mas a única palavra que ele dá a todos vocês é: vigiem, assistir, que sempre que ele vier, você pode estar pronto para se abrir para ele dizer, na linguagem do hino que cantamos agora: aleluia, bem-vindo, bem-vindo, juiz divino. Até agora eu sei que somos bíblicos e, portanto, perfeitamente seguros em nossas declarações sobre o segundo advento do Senhor. Irmãos, eu seria sincero neste ponto, pois a noção da demora da vinda de Cristo é sempre prejudicial. No entanto, você chega a Ele, seja estudando profecias ou de qualquer outra forma. Se você passa a ter a opinião do servo mencionado no versículo 45, você está errado. Se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começará a espancar os servos e as donzelas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia em que ele não o espera, e em uma hora em que ele não sabe, e o cortará ao meio, e designará sua parte com os incrédulos. Portanto, não pense que o Senhor atrasa sua vinda e que ele não virá ou não pode vir ainda. Muito melhor seria para você ficar na ponta dos pés da expectativa e ficar bastante desapontado ao pensar que ele não vem. Não desejo que sua mente seja abalada a ponto de agir fanaticamente ou tolamente, como certas pessoas fizeram na América, quando saíram para a floresta com vestidos de ascensão, para subir de repente. Não caia em nenhuma dessas ideias absurdas
que levam as pessoas a deixar uma cadeira vazia à mesa e colocar um prato vazio, porque o Senhor pode vir e precisar. E tente evitar todas as outras tolices supersticiosas. Ficar olhando as estrelas para as profecias com a boca aberta é a coisa errada a se fazer. Muito melhor será continuar trabalhando para o seu Senhor, preparando a si mesmo e ao seu serviço para a sua vinda, e animando-se o tempo todo com este pensamento: enquanto estou trabalhando, meu mestre pode vir. Antes que eu me canse, meu mestre pode voltar. Enquanto outros zombam de mim, meu mestre pode aparecer. E se eles zombam ou aplaudem, não é nada para mim. Eu vivo diante dos olhos do grande treinador e presto meu serviço sabendo que ele me vê e esperando que pouco a pouco ele se revele a mim. E então ele se revelará a mim e a minha intenção correta de deturpar os homens. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O Senhor virá. Resolvam isso em suas mentes. Ele virá em seu próprio tempo e devemos estar sempre esperando por sua vinda. Em segundo lugar, o Senhor nos diz que vigiemos por ele. Essa é a medula do texto. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Agora, o que é isso que está assistindo? Não querendo usar minhas próprias palavras, pensei em chamar sua atenção para o contexto. A primeira parte essencial desta observação é que não devemos ser levados com coisas presentes. Você se lembra que o versículo 22 é sobre não pensar no que você deve comer ou beber? Você não deve ser absorvido nisso. Vocês que são cristãos não devem viver a vida carnal e egoísta que pergunta: o que devo comer e beber? Como posso armazenar meus bens? Como posso conseguir comida e roupas aqui? Você é algo mais do que gado, burro e dirigido, que deve pensar em feno e água. Você tem espíritos imortais. Eleve-se à dignidade de sua imortalidade. Comece a pensar no reino, o reino que está por vir, o reino que seu pai lhe deu e que, portanto, você certamente deve herdar. Pense no reino que Cristo preparou para você e para o qual Ele está fazendo de você reis e sacerdotes para Deus, para que você possa reinar com Ele para todo o sempre. Oh, não fique preso à terra, não lance sua âncora aqui nestas águas turbulentas. Não construa seu ninho em nenhuma dessas árvores. Todas estão marcadas para o machado e estão caindo. E seu ninho também cairá, se você o construir aqui. Coloque sua afeição nas coisas de cima, lá em cima, até onde rolam as eras eternas, onde os prazeres sólidos nunca morrem e os frutos eternos banqueiam a alma. Projete ali seus pensamentos e suas ansiedades e cuide do mundo vindouro. Não fique ansioso com as coisas que dizem respeito a esta vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lendo mais abaixo, no versículo 35, você notará que vigiar implica mantendo-nos em uma condição útil. Deixe seus lombos serem cingidos. Você sabe como os orientais usam túnicas esvoaçantes que estão sempre atrapalhando. Eles não podem andar sem tropeçar, de modo que, se o homem tem um trabalho em mãos, ele simplesmente enfia o manto sob o cinto, aperta o cinto com força e se prepara para a sua tarefa, como diríamos em inglês, transformando o oriental em uma figura ocidental, arregaçando as mangas da camisa e se preparando para o trabalho. Essa é a maneira de esperar pelo Senhor, pronto para o serviço, para que, quando ele vier, nunca o encontre ocioso. Liguei para ver uma irmã certa manhã, e quando liguei, ela estava limpando os degraus da frente com um pouco de clareamento e disse: "Oh, meu querido pastor, sinto muito por você ter me visitado agora. Eu não gostaria que você me visse assim de forma alguma." Eu respondi: "É assim que gosto de vê-lo, ocupado em seu trabalho.
Eu não gostaria de ter entrado e pego você conversando com seu vizinho por cima das cercas do fundo. Isso não teria me agradado nem um pouco. Que seu Senhor, quando ele vier, encontre você exatamente assim, cumprindo seus deveres. Você vê exatamente o que significa? Você deve cumprir seu dever. Você deve se envolver com as vocações para as quais Deus o chamou. Você deve fazer tudo por amor a Cristo e como serviço a Ele. Oh, que possamos assistir nesse estilo, com os nossos lombos cingidos. Trabalhe, espere e observe. Você consegue juntar essas três coisas? Trabalhe, espere e observe. Isso é o que seu mestre pede de você. E a seguir, ele nos teria e espere com nossas luzes acesas. Se o mestre chega tarde em casa, vamos nos sentar tarde para ele. Não é para nós irmos para a cama até que ele volte para casa. Tenha as luzes todas aparadas, tenha sua câmara bem iluminada, tenha o hall da entrada pronto para sua abordagem. Quando o rei vier, tenha suas tochas acesas, para que possam sair ao encontro do noivo real e escoltá-lo até a sua casa. Se devemos vigiar o Senhor como devemos, deve ser com lâmpadas acesas. Você está fazendo sua luz brilhar entre os homens? Você acha que sua conduta e caráter são um exemplo que fará bem ao próximo e está tentando ensinar os outros o caminho da salvação? Alguns professores são como lanternas escuras ou velas sob o alqueire. Que nunca sejamos assim. Que possamos permanecer como nossas lâmpadas acesas e nossas luzes acesas, e nós mesmos como homens que esperam por seu Senhor, não andando nas trevas, nem ocultando nossa luz, mas deixando-a brilhar intensamente. Essa é a maneira de vigiar a Cristo, com o cinto apertado sobre você, porque você está pronto para o trabalho e sua lâmpada brilhando com o brilho, porque você está ansioso para iluminar o mundo escuro em que você vive. Para ser bem claro, penso que aguardar a vinda do Senhor significa agindo exatamente como você gostaria de estar agindo se ele viesse. Eu vi na sala de aula do orfanato aquele pequeno lema: o que Jesus faria? Esse é um lema muito esplêndido para toda a nossa vida. O que Jesus faria em tal caso e em tal caso? Faça exatamente isso. Outro bom lema é: o que Jesus pensaria de mim se ele viesse? Existem alguns lugares os quais um cristão não pode ir, pois não gostaria que seu mestre o encontrasse ali. Existem alguns tipos de diversões nas quais um crente nunca entraria, pois ficaria envergonhado se seu mestre viesse e o encontrasse ali. Existem algumas condições de temperamento raivoso, de orgulho, petulância ou preguiça espiritual nas quais você não gostaria de estar se sentisse que o mestre estava vindo. Suponha que a asa de um anjo ressoasse seu rosto assim que você dissesse alguma palavra desagradável e uma voz dissesse: seu mestre está chegando. Você tremeria, tenho certeza, ao encontrá-lo em tal condição. Ó amados, tentemos todas as manhãs levantar-nos como se fosse a manhã em que Cristo viria. E quando formos para a cama à noite, podemos nos deitar com este pensamento: talvez eu seja acordado pelo toque das trombetas de prata anunciando sua vinda. Antes do nascer do sol, posso ser arrancado de meus sonhos pelo maior de todos os gritos: o Senhor veio! O Senhor veio! Que empecilho, que incentivo, que freio, que estímulo tais pensamentos seriam para nós. Tome isso como guia de toda a sua vida. Haja como se Jesus viesse durante o ato em que você está envolvido. E se você não deseja ser pego nesse ato pela vinda do Senhor, não deixe que seja o seu ato. O segundo versículo no texto fala sobre o mestre vindo na segunda vigília ou na terceira vigília. Devemos agir como aqueles que guardam a vigília da era para Cristo. Entre os romanos, era como o bordo do navio.
havia certos relógios. Um soldado romano, talvez, ficou de guarda por 3 horas, e quando ele estava de guarda por 3 horas, veio outro sentinela que ocupou o seu lugar, e o primeiro homem se retirou e voltou para o quartel. E o novo sentinela ficou em seu lugar durante o tempo designado. Irmãos, sucedemos a uma longa linhagem de vigias, desde os dias do nosso Senhor, quando ele enviou os 12 discípulos para ficar na cidade e contar como a noite aumentava ou diminuía, como os vigias iam e vinham. Nosso Deus mudou os vigilantes, mas ele manteve o relógio. Ele ainda coloca vigias nas muralhas de Sião, que não podem ficar quietos dia ou noite, mas devem vigiar a vinda de seu mestre, vigiar contra os tempos maus, vigiar contra o erro e vigiar as almas dos homens. Neste momento, alguns de nós são chamados a estar especialmente vigilantes e ousamos dormir. Depois de tal linha de vigias com os olhos de lince, que não consideraram suas vidas preciosas para eles, para que pudessem manter seus postos e vigiar contra o inimigo, devemos ser covardes e ter medo, ou devemos ser preguiçosos e ir para nossas camas? Porque aquele que vive esteve morto e está vivo para todo o sempre. Oramos para que nunca sejamos culpados de trair seu sagrado nome e verdade, mas que possamos vigiar até o último momento, quando soará o clamor de clarim: eis que vem o noivo, ide ao seu encontro. Povo do tabernáculo, vocês estão prontos para assistir essa noite, assim como eles fizeram nos bravos dias de antigamente. Os homens de Whitefield e Wesley eram vigilantes, e aqueles antes deles, dos dias de Lutero e Calvino, e retrocederam até os dias do nosso Senhor. Eles mantiveram as vigílias da noite, e você deve fazer o mesmo, até você sair para dar as boas-vindas ao seu Senhor que retorna. Devemos esperar com um objetivo em vista: abrir-lhe a porta e acolhê-lo, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir para ele imediatamente. Talvez você saiba o que é voltar para casa com uma esposa amorosa e terna e filhos que estão esperando por você. Você esteve em uma jornada. Você esteve ausente por algum tempo. Você escreveu para eles cartas que eles valorizam muito. Você já ouviu falar deles, mas tudo isso não é nada com a sua presença pessoal. Eles estão olhando fora para você e se, por acaso, o barco falhasse ou o trem estivesse atrasado, se você chegasse às 11 ou 12 horas da noite, não esperaria encontrar a casa toda fechada e ninguém esperando por você. Não, você disse a eles que viria e tinha certeza de que eles iriam esperar por você. Eu me sinto repreendido às vezes por não ter cuidado de meu mestre, quando sei que neste exato momento meus cachorros estão sentados contra a porta, esperando por mim. E muito antes de eu chegar em casa, lá estarão eles. E, ao primeiro barulho das rodas da carruagem, eles vão levantar suas vozes de alegria, porque seu mestre está voltando para casa. Oh, se amássemos nosso Senhor como os cães amam seus donos, como deveríamos ouvir o primeiro som de sua vinda e estar esperando, sempre esperando, e nunca felizes até que finalmente o víssemos. Perdoe-me por usar um cachorro como uma imagem do que você deveria ser, mas quando você atingir um estado acima disso, encontrarei outra ilustração para explicar o que eu quero dizer. Por último, há uma recompensa para os vigilantes. A recompensa deles é esta: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achará vigiando. Eles têm uma bem-aventurança presente. É uma coisa muito abençoada estar vigilante por Cristo. É uma bênção para nós agora. Como isso te separa do mundo? Você pode ser pobre sem murmurar. Você pode ser rico sem mundanismo. Você pode ficar doente sem sofrer. Você pode ser saudável sem presunção.
Se você está sempre esperando pela vinda de Cristo, incontáveis bênçãos estão envolvidas nessa gloriosa esperança. Todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo como ele é puro. As bem-aventuranças são acumuladas umas sobre as outras naquele estado de coração em que um homem está sempre procurando por seu Senhor. Mas qual será a bem-aventurança quando Jesus vier? Bem, uma parte dessa bem-aventurança será no serviço futuro. Você não deve pensar que, quando terminarem de trabalhar aqui, vocês, professores da escola dominical, e aqueles de nós que pregam e ensinam, o mestre dirá: eu os dispensei do meu serviço. Vá e sente-se em uma montanha celestial e cante para todos sempre. Nem um pouco disso. Estou apenas aprendendo a pregar agora. Logo serei capaz de pregar. Você está apenas aprendendo a ensinar agora. Você será capaz de ensinar mais tarde. Sim, aos anjos, principados e potestades, dareis a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Às vezes aspiro ao pensamento de uma congregação de anjos e arcanjos que se sentarão e se maravilharão enquanto eu conto o que Deus fez por mim, e serei para eles um monumento eterno da graça de Deus e um miserável indigno, sobre quem ele olhou com infinita compaixão e salvou com uma maravilhosa salvação. Todas essas estrelas, esses mundos de luz, quem sabe quanto deles são habitados? Acredito que existem regiões além de nossa imaginação, nas quais todo filho de Deus se tornará uma iluminação eterna, um exemplo vivo do amor de Deus em Cristo Jesus. As pessoas naquelas terras distantes não puderam ver o Calvário como este mundo o viu, mas ouvirão falar dele pelos redimidos. Lembra-se de como o Senhor dirá: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei? Ele deve continuar fazendo algo. Você vê. Em vez de ter um pequeno vilarejo para governar, ele deve ser o governante de uma grande província. Assim é nesta passagem. Leia o 44º versículo. Em verdade vos digo que ele o fará governar sobre tudo o que possui. Isto é, o homem que tem sido um mordomo fiel e sábio de Deus aqui, será chamado por Deus para um serviço mais eminente no futuro. Se ele servir bem a seu mestre, quando o seu mestre vier, ele o promoverá a um serviço ainda mais elevado. Você não sabe como era no exército espartano? Aqui está um homem que lutou bem e foi um soldado esplêndido. Ele está coberto de feridas no peito. Na próxima vez que houver uma guerra, eles dizem: pobre sujeito, nós o recompensaremos. Ele deve liderar o caminho na primeira batalha. Ele lutou tão bem antes, quando enfrentou 100 com uma pequena tropa atrás dele. Agora ele enfrentará 10.000 com uma tropa maior. Oh, você diz, isso está dando a ele mais trabalho. Esta é a maneira de Deus recompensar seu povo, e é uma bênção para o servo diligente. Seu descanso está em servir a Deus com todas as suas forças. Este será o nosso céu, não para irmos para o puleiro, mas para estarmos sempre voando e sempre descansando ao mesmo tempo. Eles cumprem os seus mandamentos, dando ouvidos à voz da sua palavra. Seus servos o servirão e verão sua face. Essas duas coisas juntas formam uma nobre ambição para todo cristão. Que o Senhor os mantenha esperando, trabalhando, vigiando, para que quando Ele vier, vocês possam ter a bênção de entrar em algum serviço maior, mais elevado e mais nobre do que poderiam realizar agora, para o qual estão se preparando para o serviço mais humilde e árduo deste mundo. Deus os abençoe, amado. E se alguns de vocês não conhecem meu Senhor e, portanto, não esperam por sua aparição, lembre-se de que Ele virá, quer você o espere ou não. E quando Ele vier, você terá que ficar em seu bar.
Um dos eventos que se seguirão à sua vinda será a sua convocação perante o seu tribunal. E como você responderá a ele então? Como você responderá a ele se recusou seu amor e fez ouvidos moucos aos convites de sua misericórdia? Se você atrasou, como responderá a ele? Como você responderá a ele naquele dia? Se você ficar sem palavras, seu silêncio o condenará, e o rei dirá: amarre-o de pés e mãos e leve-o embora. Queira Deus que possamos crer no Senhor Jesus para a vida eterna, e então esperar sua vinda do céu, por amor de seu amor. Amém.